Boa tarde, pessoal. Pessoal, assistindo de Araruna, do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? E iniciando hoje, né, o Império Macedônico, esse grande império que surgiu aí com a fragmentação das cidades-estados gregas, certo? A atividade que eu passei da aula anterior, a gente corrige amanhã, tá certo? Na nossa aula ao vivo, aula online, pelo Google Meet, tá certo? Então, como esse Império Macedônico ele surgiu? Tá? Isso aqui é apenas uma aula introdutória, alguma coisa que vocês vão ficando em dúvida aí, vocês já vão colocando aqui no chat ou vocês falam na próxima aula, tá certo? Então, o Império Macedônico ele surge aí da fragmentação das cidades-estados gregas, tá certo? Embora as cidades-estados gregas fossem autônomas, quando houvesse alguma invasão, essas cidades, em sua grande maioria, tá, eles se uniam e expulsavam os invasores. Tá? E mais ou menos ali no século IV a.C., vai ter muitas guerras que vão ser chamadas de guerras médicas, que vai ser entre os persas e os gregos. Guerras médicas porque os povos que eram da Pérsia, os principais eram dos medos, né? O povo chamado medos, por isso guerras médicas, certo? A primeira guerra médica que acontece vai ser quando os persas vão tentar conquistar Atenas, né? E aí vai ter um fato muito interessante dessa guerra, que vai ser do Fidípides. Tá? Atenas achava que não iria conseguir vencer os persas e manda, né, o seu soldado mais veloz ir avisar, né, a Esparta. A Esparta e depois a outras cidades-estados. E aí o Fidípides vai correndo, ele corre aí 200 quilômetros para pedir ajuda a Esparta. Só que, né, a cidade-estado de Esparta diz que era muito em cima, né, a notícia tem chegado, não dava para formar um exército rapidamente, para juntar o exército, diz que não ia dar tempo de chegar até Atenas para tentar defender, né, o mundo grego, certo? Até porque se qualquer exército invasor conquistasse qualquer cidade-estado grega, poderia conquistar todo o resto. E aí o Filipe volta novamente esse trajeto, né, de ida e volta, dá uns 200 quilômetros, aí ele vai correndo, tá? E ele, quando ele chega a Atenas novamente, Atenas já tem conseguido, né, vencer os persas. Aí a outra história, né, que é mais falada, vai ser que o governante, né, o exército de Atenas, vai pedir para o Fidípides e avisar, né, nas outras cidades, estados gregas, aos arredores de Atenas, que Atenas era gloriosa porque acabou sozinha derrotando esse império persa, né, que era um império muito mais numeroso, seu exército, e muito grande também. E aí o Fidípides, dizem, né, a mitologia grega, vai correr aí mais de 42 quilômetros em todas as cidades-estados aos arredores de Atenas, e quando ele chega, né, à última cidade, ele acaba morrendo de exaustão, segundo, né, as histórias gregas, segundo os documentos gregos. Tá certo? É dessa história aí, pessoal, que tem a famosa maratona olímpica, né, que são mais de 40 quilômetros. Acredito também que o Filipe tenha corrido aí mais de 42 ou até mais. Tá? Então ele correu os 200, depois os 42 quilômetros. Né? Então a maratona olímpica tem né, sua história na maratona do Fidípides. Tá? Seria, né, e também tem uma guerra que é também chamada a Guerra de Maratona, que seria também baseada aí no Fidípides, certo? A Segunda Guerra Médica, né, as guerras médicas, porque foram várias, os persas vão tentar invadir Esparta. Tá? Quero que vocês entendam o seguinte, né, a fragmentação das cidades-estados gregas, ela vem a partir dessas guerras, por isso que eu estou falando delas, certo? Aqui no livro
Só vai ter a Guerra do Peloponeso, certo? Mas a gente pode chamar essa Guerra do Peloponeso, não podemos chamar a Guerra do Peloponeso de guerras médicas, mas a Guerra do Peloponeso, ela acontece por causa das guerras médicas, tá certo? Então, não esqueçam disso, tá? A fragmentação do Estado grego, das cidades-estado gregas, vem pela Guerra do Peloponeso, tá certo? E a Guerra do Peloponeso está, né, relacionada a essas guerras médicas. Não esqueçam, entendam isso, anotem aí, tá? Parem o vídeo, dêem uma anotada, tá? A fragmentação das cidades-estados gregas vem a partir da Guerra do Peloponeso, a partir dessa guerra entre essas cidades-estados, e a Guerra do Peloponeso acontece a partir das guerras médicas, a partir das guerras entre persas e gregos. Belezinha? Então, vamos lá. Então, a Segunda Guerra Médica, os persas vão tentar invadir Esparta. Claro, eles vão tentar invadir outras regiões, mas, a princípio, vão tentar invadir Esparta, né? Os persas com 300 mil soldados. 300 mil soldados. Espartas tinha apenas... Eu coloquei 700 mil, pessoal, aqui, mas é 7 mil soldados, certo? Perdoem aí o erro ortográfico, mas é 7 mil soldados. Tá? 7 mil. E aí o que é que acontece? Né? Eles tentam invadir Esparta a partir de um desfiladeiro. Tá? Vocês vão entender já já qual seria esse desfiladeiro. Né? Esse desfiladeiro já era usado, né, pelos espartanos, era bem conhecido, porque eles jogavam, por exemplo, as crianças que não passavam nos testes, né, tinham alguma deficiência, eles achavam que não iria ser um bom soldado, eles acabavam jogando essas crianças nesse desfiladeiro. Eram montanhas, né, que ficavam aos arredores de Esparta. E os persas tentaram, né, invadir Esparta por ali, só que sofreram várias derrotas, né? Eram 300 mil soldados contra 7 mil. Claro, porém, esses soldados, né, acabaram sendo vencidos. Mas essas batalhas foram importantíssimas até para mexer com o psicológico, né, do Império Persa. E a outra história dentro dessa guerra, nesse mesmo desfiladeiro, seria os 300 de Esparta. Né? Em Esparta sobram apenas 300 soldados. E esses 300 soldados vão ser importantíssimos, porque também, nesse desfiladeiro, eles vão aí fazer várias derrotas, eles vão dar sua vida, né, pelo Império, pelos gregos, né, por Esparta. Né? Tem até um imaginário aí, uma questão mitológica muito grande. Tá certo? E aí os persas, né, tentando invadir outras regiões gregas, né, vão ser vencidos aí, né, vai se criar um grande exército, né, as cidades-estados gregas vão se unir, tá, e vão vencer os persas aí na Batalha de Salamina, né, era um porto de Atena, então, ou seja, ele já está invadindo Atena também, e nessa batalha, uma batalha, se não me engano, marítima, isso mesmo, eles vão expulsar os persas mais uma vez. Vai ter muitas outras invasões persas, mas essas aí são as principais e que vai gerar a Guerra do Peloponeso. Né? E aí a gente pode nos perguntar, né, por que os persas eles tinham né, um exército mais numeroso e sempre eram vencidos. Tá? E aí vocês me digam aí, tá certo? Ou guardem para a nossa próxima aula, tá certo? Eles colocam aqui no chat e a gente guarda para a próxima aula, tá certo? E a partir dessa guerra, né, formou-se a Liga de Delos. Tá? Os gregos, né, todos os gregos ficaram abalados com as frequentes invasões desses povos estrangeiros, principalmente dos persas. Vão criar uma aliança, né, que é na cidade de Delos, que vai, né, em qualquer invasão grega, essas cidades-estados elas vão se ajudar. A Liga de Delos ela vai ser liderada por Atenas, certo? Esparta, de início, participa, tá? Mas depois ela vai dizer que Atenas quer se sentir mais, tipo assim, Esparta era conhecida por seus soldados, por praticar guerra. Então eles achavam que Atenas queria se sentir maior nesse sentido do que Esparta. E aí tem outras questões também, né? A questão da influência, né, que Atenas estava tendo sobre a Liga de Delos, até por causa da liderança.
E aí Esparta vai criar, nessa mesma época, a Liga do Peloponeso. A gente pode ver aí no mapa, né? Atenas, né? E seus aliados, né? E Esparta e seus aliados. Tá? Esses enroxinhos aí são os territórios neutros, tá certo? E a partir daí, pessoal, vamos ter aí a Guerra do Peloponeso, que vai ser o conflito, né, entre cidades e estados gregas, tá? Entre a Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Peloponeso por causa dessa região, tá certo? Vou colocar a setinha aqui, ó. Região aqui, os conflitos aconteceram principalmente por aquele que era chamado, né, região do Peloponeso, certo? Ali mais ou menos entre Esparta e a cidade-estado de Corinto. Certo? E Corinto foi importantíssimo, né, a cidade-estado de Corinto, porque depois ela vai, né, estar do lado dos espartanos e vai ajudar muito Esparta a conquistar a guerra, certo? Essa guerra vai durar aí 27 anos, não vai ser bem extensa, certo? E vai trazer consequências drásticas para as cidades-estados gregas, né? Atenas perde a guerra, Atenas vai perder territórios para os persas na Ásia Menor. Não pensem que porque os gregos expulsaram os persas que esses persas estavam vencidos, não. Eles perderam apenas uma batalha, mas eles estavam todo momento tentando invadir a Grécia, certo? Vai perder territórios, né, na Ásia Menor, e depois o mundo grego vai ser invadido pela Macedônia, que é o assunto de hoje, mas isso aí é mais ou menos os antecedentes, certo? Ou seja, com a Guerra do Peloponeso, as cidades-estados gregas elas ficam fragmentadas, né? O exército fica fragmentado, as fronteiras ficam fragmentadas, e nesse momento estava surgindo aí o Império Macedônico, liderado aí pelo Filipe II e depois o seu filho Alexandre o Grande, certo? E por isso que é importante que a gente entenda, né, a Guerra do Peloponeso, né, e de onde veio essa Guerra do Peloponeso, que é a partir das guerras médicas, né, as guerras entre persas e gregos, tá certo? E aí, como é que se formou, né, esse Império Macedônico? Tá? O Império Macedônico, pessoal, deixa eu ver se eu encontro aqui no mapa. Aqui, ó. Era uma nação, né, ficada aí, né, ao norte, se não me engano, da Grécia. Tá? A setinha aqui, ó, tá? Embaixo de Guerra do Peloponeso, a gente pode ver essa setinha aqui, seria mais ou menos onde é que ficaria a Macedônia. Tá? E a Macedônia eram frequentes as brigas pelo trono, né? O Filipe II, inclusive, matou o herdeiro do trono e matou mais três meus irmãos, está aqui ó, na página 19. Chegou ao poder em 359 a.C. Para se tornar rei, fez desaparecer o legítimo herdeiro do trono macedônico, um sobrinho, e ainda matou 3 meio-irmãos. Então era muito sangue, né, pelo poder. Eram muitas mortes pelo poder, certo? Só que vai ser, claro, o Alexandre, o seu filho, né, que vai ser o grande imperador desse, né, o grande expansionista, o grande conquistador do Império Macedônico, que a gente vai entender já já por quê. Tá? A Macedônia, tanto Filipe II como Alexandre, eles sempre admiraram a cultura grega. Né? E é a partir da sua expansão, da sua formação, e a partir da conquista do mundo grego, que eles vão iniciar o período helenístico. Tá certo? Lembram daqueles períodos, né? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, e aí chegamos aí no período helenístico, que vai ser a expansão da cultura grega para outras regiões da Ásia, do Ocidente, né, da Índia, da Ásia Menor. Então, tudo isso aí vai ser propiciado, acontece a partir da expansão do Império Macedônio, tá certo? E aí, olha como é que é a expansão, né? A gente pode ver no mapa qual o tamanho desse Império Macedônio, como foi, né? Alexandre o Grande, né, era chamado. Então ele vai derrotar os persas, né? É ele que vai acabar com o Império Persa, que os gregos não conseguiram acabar totalmente. Ele vai avançar sobre a Ásia Menor, sobre o Oriente, tá? Vai chegar à Síria, vai chegar à Palestina, ele vai conquistar o Egito, né, as terras dos faraós, onde ele vai fundar aí Alexandria, né, que era conhecida pela a grande biblioteca, né, uma cidade cultural, comercial do Império Macedônico, tá certo? Vai chegar ao Irã, vai conquistar a Mesopotâmia e vai chegar à Índia, pessoal. Então ele foi o grande conquistador aí do mundo antigo, tá certo? O Alexandre o Grande.
tá? Opa, voltei aqui. E como é que ele acontecia, ao mesmo tempo que ele conquistava, o que é que ele fazia para manter esse império tão vasto, tá? E aí a política e a economia, né? O exército e os grandes comerciantes, né, vão se deslocar por rotas já construídas, né, estradas já construídas por esses povos conquistados. Os persas, por exemplo, tinham várias cidades, aliás, estradas que ligavam as suas províncias. Então, essas estradas, né, foram utilizadas também pelo Alexandre, né, pelos comerciantes da Macedônia. Toda vez que o Alexandre conquistava um povo, ele não ia lá e destruía a sua estrutura, né? Não a estrutura, a cultura, a religião, não. Ele ia lá, mantinha até o próprio governante que estava no poder, né? E deixava, já mantinha essa estrutura já existente. Claro, aquele governante vai ser subordinado, né? Vai obedecê-lo, mas ao mesmo tempo a estrutura ele deixava. Era uma forma de evitar conflitos, certo? O próprio exército dizia, não, quando a gente conquistar aquele povo, a gente não vai matar ninguém, a gente não vai invadir casas, fazer saques, não, a gente vai manter a estrutura porque a gente quer ganhar aquela confiança para manter o nosso território. Então ele era bem inteligente nesse sentido, certo? E aí, claro, ele criava moedas, né, com o seu rosto, a gente vê aí na imagem, para, além de aumentar o comércio, né, unir também o seu império, certo? Como eu falei para vocês, ele vai ser o grande difusor, né, da cultura grega pelos locais que ele estava conquistando, certo? E aí tem uma foto, né, uma foto dele, é uma representação, tá certo? Ele vai morrer muito cedo, né? O Império Macedônico vai durar muito cedo, depois o Império vai ser dividido, tá certo? Mas aí é um assunto para uma próxima aula. A próxima aula a gente vai ver, né, além de corrigirmos as atividades, vamos ver aí como é que foi essa difusão, né? A questão da filosofia, a questão da religião macedônica e tudo mais, a questão da ciência também, certo? Mas é isso aí, é um tema para uma próxima aula, certo? Espero que tenham entendido, certo? Fiquem bem, né? E tenham uma ótima tarde, tá? Até logo.